Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa TV, ao nosso programa, nossa live Tribuna Conservadora. Curta, compartilhe, nos ajude a divulgar este projeto. Pessoal, não é segredo para ninguém que a esquerda ela é totalmente contrária às liberdades, que ela é totalmente contrária à livre manifestação. Na verdade, eles defendem apenas, né, a exposição do que eles pensam e do que eles defendem. E caso alguém venha a expor totalmente contrário da ideologia que eles defendem, nós sabemos que a arma principal dos mesmos é a censura. E nessas andanças aí no Nordeste do ex-presidiário Lula, além do fiasco, né, do apoio popular que realmente ele não tem, né, então na verdade nós conseguimos realmente visualizar o verdadeiro cenário, né, desse apoio popular que a esquerda ou que o próprio Lula poderia ter. E essas andanças no Nordeste é prova cabal que eles possuem apenas, né, o apoio midiático, o apoio da grande mídia e também desses pseudos artistas. A população em geral, o povo, não está disposto a chancelar a ida do Lula e de qualquer outro correligionário da esquerda em campanha ou em pré-campanha ou nas andanças do Brasil. E nessa semana no Ceará, o ex-presidiário ele falou, né, sobre um controle social da mídia. Olha só, dizendo o ex-presidiário Lula que caso ele venha a ganhar as eleições de 2022, seria necessário um controle social da mídia, que cada jornal, que cada mídia teria o seu editorial, mas que eles não poderiam sair falando tudo aquilo que pensavam. Olha só, pessoal, olha que absurdo. E na verdade, o ex-presidiário está apenas expondo o pensamento da esquerda. A esquerda é isso. A esquerda, o comunismo, não existe livre manifestação. Não existe liberdade. Eles não defendem a liberdade individual, o livre pensamento. E é até bom o ex-presidiário Lula expor isso aos quatro cantos. Porque, primeiramente, é um tapa na cara dessa grande mídia que ataca o presidente Bolsonaro 24 horas por dia. Você sabe por que essa grande mídia ataca o presidente Bolsonaro? Porque eles sabem que o presidente Bolsonaro é republicano. Que eles podem falar o que quiser, mesmo sendo as piores bobeiras ou mentiras, que do presidente e do seu governo nunca sairá nenhuma medida ditatorial contra a mídia. Ao contrário do que defende a esquerda. Desde a campanha de 2018, na verdade, antes disso tudo, o próprio Lula, a própria Dilma, tentou por várias vezes criar mecanismos que censurasse a mídia, que criasse democraticamente, porque eles gostam muito de falar essa palavra, democraticamente criar mecanismo de censura, de controle social, da mídia, das pessoas, das redes sociais, e eles nunca conseguiram. Sempre foram barrados. No plano de governo do Fernando Haddad, existia essa pretensão de ter uma regulação, um controle social da mídia. E agora o ex-presidiário Lula falando isso às claras, às abertas. E ele não está mentindo, não. A esquerda é isso. A esquerda defende a liberdade, desde que essa liberdade seja o que eles pensam, o que eles defendem. E há de quem for contra tudo isso. Quem for contra vai ter o mesmo destino das arbitrariedades e ilegalidades que nós estamos enxergando. Jornalista preso,
por crime de opinião, como foi com o Oswaldo Eustáquio. Advogado preso por crime de opinião, como está sendo preso Roberto Jefferson. Deputado federal preso, aliás, deputado que tem imunidade parlamentar, que tem essa prerrogativa de falar, está preso por crime de opinião. É isso que a esquerda defende. E é um tapa para essa grande mídia que defende a esquerda, que defende o Lula, que tenta a todo custo viabilizar um cenário que não existe. Através de pesquisas fraudulentas, através de uma narrativa e de uma tentativa de desconstrução de reputação do presidente Bolsonaro 24 horas por dia. É um tapa na cara dessa mídia, dessa imprensa, que está alimentando um monstro. E eu vejo positivamente essas coisas que o Lula fala, porque expõe e demonstra para a população o quão republicano e democrático é a esquerda. Se dependesse da esquerda, pessoal, nós não estaríamos aqui agora. Nós não poderíamos estar falando isso que nós estamos falando. Aliás, nós não poderíamos nem estar conectados, eu e vocês aqui, trocando esse diálogo. A esquerda é isso, pessoal. É isso que eles defendem. E aí, é claro que teve uma repercussão muito grande todos esses dizeres aí do ex-presidiário Lula. Até o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, ele se manifestou que nunca, num governo republicano e democrático, como é o governo do presidente Bolsonaro, nunca isso seria especulado. E a mídia sabe disso. Nunca, mesmo sofrendo ataques da mídia, e muitas vezes injustos, fake news, mentiras, distorções, 24 horas por dia, não só o presidente, mas os conservadores em geral. E mesmo assim, todos defendem a liberdade. Os conservadores da direita defendem até o direito da própria esquerda poder falar o que ela quiser. Enquanto isso, a grande mídia está batendo palma para todas essas arbitrariedades que vem acontecendo no Brasil. Deputados federais presos, advogados presos, jornalista preso, todos por crime de opinião, por um ativismo judicial, em um inquérito inconstitucional, onde que o mesmo agente acusa, prende, julga. É isso que a esquerda defende. É isso que ela prega. E isso que ela quer para o Brasil. Vocês acreditam que se um dia a esquerda voltar ao poder, ela não controlará realmente a mídia? Ela não criará um controle social da mídia, das liberdades, das manifestações? É claro que sim. Censura. A esquerda prega censura e é contrário a todas as liberdades individuais e da livre manifestação de pensamento. E é claro que essa fala do ex-presidiário teve uma repercussão muito negativa, e até em vários meios de comunicação. E é isso, pessoal. A esquerda defende isso. E tá claro que eles querem. Tá muito claro. E é claro que tudo isso, né, numa roupagem de narrativas de democracia, mas de vez em quando eles deixam escapar tudo isso. Uma vez ou outra, eles deixam escapulir realmente as suas pretensões. E é claro, podem ter certeza, de agora em diante eles vão maneirar, vão disfarçar, vão tentar que a população esqueça todas essas arbitrariedades e pretensões, que eles possuem aí, caso algum dia consigam retomar o poder. E não é surpresa para nós conservadores o que eles querem.
Mas é surpresa para muitas pessoas que ainda não tiraram a venda e conseguiram enxergar o quão maléfico e quais pretensões maléficas e maquiavélicas a esquerda tem para o Brasil. Querem calar, prender, silenciar. E ai de quem for contra ou idealizar contrário ao que a esquerda quer e o que a esquerda defende. Não existe no ideário da esquerda, no comunismo, a possibilidade da livre manifestação, do pensamento contrário e do contraditório. E está muito claro o que eles querem. Se eles não conseguiram, nos 14 anos de governos petistas, podem ter certeza que se um dia eles conseguirem novamente retomar o poder, eles farão. E o recado é claro, está sendo claro, muito bem claro o que eles querem, o que Lula quer, o que Genuíno, o que José Dirceu, o que Gleice Hoffmann. Está muito claro as pretensões maquiavélicas. Então, por isso que a população vai poder escolher. É democracia. Quem vocês querem? Quem defende a liberdade, o seu direito de falar, de se manifestar? O presidente Bolsonaro defende, inclusive, o direito de quem quer manifestar e falar contra ele próprio, o seu governo. Isso é democracia, isso é livre manifestação. Cada um tem o direito de falar e de protestar e de ser contrário ao que quiser. É isso. São esses direitos que são irrenunciáveis. É isso que o presidente Bolsonaro vem falando todos os dias. Então tá aí, pessoal, mais uma tentativa dos planos que a esquerda tem para o Brasil. Já não basta tantas arbitrariedades e ilegalidades cometidas por um poder judiciário que também é enviesado ideologicamente pela esquerda. E é isso aí, pessoal. Vamos ficar atentos e expor todas essas tentativas. E mudando um pouco de assunto, pessoal, hoje a Ordem dos Advogados do Brasil decidiu que emitirá parecer desfavorável ao impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Todos nós sabemos que o presidente Bolsonaro protocolou recentemente um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista, né, apontamento de diversos cometimentos de crimes aí pelo respectivo ministro. E é surpresa para ninguém, não é surpresa para ninguém, que a Ordem dos Advogados do Brasil seria contrário com tudo isso. Mas nós precisamos trazer uma verdade, pessoal. Eu, como advogado, posso falar para vocês. Essa Ordem dos Advogados do Brasil, esse Conselho Federal, que hoje possui um esquerdista no comando, não representa a vontade dos advogados. Não representam o que pensam os advogados. Essa OAB hoje é utilizada apenas para interesses próprios, políticos e ideológicos, e não representam de forma alguma a vontade dos milhões de advogados no Brasil. Então esse senhor Felipe Santa Cruz, a sua manifestação política e ideológica é irrelevante e não representa nada do que pensam os advogados. E ele não tem procuração para falar em nome de ninguém. Ele não me representa e não representa milhões de outros advogados no Brasil. E infelizmente, uma instituição tão importante, que tem sim uma função importantíssima na sociedade, mas que infelizmente está tomada por pessoas que não possuem o compromisso nenhum com a advocacia e muito menos com o Brasil. Que estão lá apenas defendendo a esquerda, a ideologia a que defendem e ao comunismo.
Hoje a OAB é um antro comunista, tomada por pessoas. É igual o STF. Nós comparamos hoje, pessoal, a OAB ao STF. É a mesma analogia que nós podemos utilizar. São instituições importantes, instituições que têm uma finalidade muito bem delimitada, não só o ordenamento jurídico, mas para a sociedade, mas está tomada por pessoas que não possuem a mínima condição de lá estarem. Uma OAB que não presta contas do dinheiro dos próprios advogados que pagam anuidade há mais de 5 anos. Que na pandemia não prestou auxílio nenhum aos advogados. Aliás, 24 horas apenas defendendo interesse político desse Felipe Santa Cruz. O interesse político e ideológico da esquerda. Hoje a OAB se tornou um puxadinho do PT, infelizmente. E ela precisa ser moralizada. Da mesma forma que o STF também precisaria. O que mancham essas instituições são as pessoas que lá estão, que não possuem compromisso nenhum com as instituições, com a democracia, com o Brasil, com a pátria. Apenas interesses próprios. Então, pessoal, o que o Felipe Santa Cruz pensa sobre o impeachment do Alexandre de Moraes é irrelevante. O que o Conselho Federal da OAB, que não fala, que não tem procuração dos advogados para falar nada, não representa a vontade da população e muito menos a vontade dos advogados. E N entidades advocatícias e grupos de advogados já emitiram, inclusive, pareceres e tentativas de impeachment do próprio Felipe Santa Cruz, que não representa uma classe. Então tá aí, pessoal. É claro que eles seriam contra. É claro que eles querem trazer a impressão que não existe. Como que não existe crime de responsabilidade do Alexandre de Moraes? Alguém que criou um inquérito inconstitucional, sem contraditório, sem ampla defesa, prendendo jornalistas, deputados, pessoas que pensam contrário ao que ele defende, ao que ele acredita ser uma verdade. Ele prende, ele é a vítima, ele julga. Isso não é permitido no Estado Democrático de Direito. E ele tem que pagar. Existe no ordenamento jurídico, sim, a possibilidade de impeachment de ministro do STF. E por isso que a pressão ao seu, está ouvindo, Rodrigo Pacheco, a você tem que ser muito grande. Você tem que colocar em pauta os impeachments não só do Alexandre, mas de qualquer outro ministro do STF que tenha agido fora das 4 linhas da Constituição. Da mesma forma que é possível ter um impeachment de presidentes, como já tivemos, de senadores, de deputados, é possível sim de ministro do STF. Vocês sabem disso. E não adianta mais tentar enganar a população. A população sabe muito bem o que está acontecendo. Então não adianta CUT, MST, OAB, puxadinhos do PT, vocês não representam a sociedade. É o povo que está vendo tudo isso que está acontecendo. É por isso que vai existir a maior manifestação da história do Brasil, dia 7 de setembro. É por isso que você vê o receio da esquerda com tudo isso. Olha a atitude ditatorial que o João Dória teve. Afastou um comandante da PM porque ele, no seu direito cívico, estava conclamando
as pessoas a comparecerem dia 7 de setembro. E é isso! É isso que a esquerda pensa. Quem é contrário é retirado, é censurado, é calado. E eles agem dessa forma, com atitudes ditatoriais. E isso tudo é medo do que vai acontecer dia 7 de setembro. Será a maior manifestação, os prognósticos, pessoal, é que será a maior manifestação da história do Brasil. Pessoas do Brasil inteiro comparecerão em Brasília, inclusive nós, do Tribuna Conservadora. Faremos a cobertura direto de Brasília no dia 7 de setembro para vocês. Então já se preparem, pessoal. No meio do povo, sentindo o clima das manifestações, entendendo o porquê dessa manifestação e dos motivos que ensejaram ela, a nossa Casa TV e o programa Tribuna Conservadora estará direto de Brasília fazendo a cobertura do evento. E enquanto isso, nós enxergamos aí medidas ditatoriais, não só do Dória, mas de governadores, tentando cercear a vontade, a livre manifestação da população de manifestar. Querem cercear o direito constitucional, mas não vão conseguir. Essas manifestações já tomaram proporções gigantescas. E a adesão a cada dia que passa, que nós acompanhamos, será cada vez maior, pessoal. Cada vez maior. Então essa liberdade, o que nós conversamos com as pessoas e sentimos, é que as pessoas comparecerão não só em Brasília, não só em São Paulo, que serão os dois pontos cruciais da manifestação, mas em várias, inúmeras, praticamente todas as cidades do Brasil terão essas manifestações, não pelo presidente Bolsonaro apenas, mas pela defesa da liberdade, da pátria, da democracia, que está em risco sim. Quando nós assistimos e enxergamos esse ativismo judicial, essas arbitrariedades, essas ilegalidades, isso é prova cabal, pessoal, de tudo isso que está acontecendo. De todas essas arbitrariedades, existe sim o anseio da população que seja respeitada a vontade popular, a vontade do povo. Que essas pessoas não pisem fora das 4 linhas da Constituição. E quem estiver pisando deve ser sim responsabilizado. Apesar dos ministros do STF acreditarem que eles são semideuses e que podem fazer de tudo, mas não podem. Neste momento eles estão, mas existem sim penalidades. Então não adianta governadores, aliás, ditadores transvertidos de governadores, tentar amedrontar a população, tentar cercear a livre manifestação e a vontade popular. E o que nós escutamos a cada dia é que dia 7 vai ser gigante, pessoal. Gigante. E eles estão realmente com medo de tudo isso. Muito receosos. Então por isso que a cada dia eles extrapolam mais e mais. E fazem como o João Dória. Punem um comandante da Polícia Militar. Aí você vê um ex-presidiário que acha que vai ser candidato, que acredita até que poderia lograr isso nas eleições, falando que era necessário ter um controle social da mídia. É a ditadura que eles pregam, a censura, a ditadura do proletariado, a ditadura de esquerda, onde que só o pensamento esquerdista e as defesas da bandeira deles é permitido. E é isso que nós estamos vivendo, pessoal. Não acreditem que essa ditadura do proletariado, que esse comunismo, que essas bandeiras ditatoriais
seriam apenas alcançadas numa possível vitória do PT, ou do Lula, ou de qualquer partido de esquerda. Não, isso nós estamos vivendo. O próprio STF, através de alguns ministros, estão fazendo isso. Estão pregando isso e defendendo toda essa questão. Então, por isso, pessoal, de tantas e tantas arbitrariedades. E foi muito noticiado o que o Dória fez ontem. O Dória está desesperado. Porque ele sabe que ele tinha um sonho, uma vontade que nunca vai se realizar. É de ser presidente da República. Nunca. Nunca. E ele não tem capilaridade política de ser reeleito ao governo de Estado. A população de São Paulo repudia o João Dória por tudo que ele fez. Porque enquanto o trabalhador estava penando para viver, para sobreviver, para ganhar o seu pão, ele estava privando essas pessoas de trabalhar. Quem apanha nunca esquece. Então por isso que ele é muito rejeitado. E aí ele está desesperado. E cada vez mais é atitudes ditatoriais. Ele acredita que é o rei de São Paulo. E ontem lá, no programa Roda Viva, só falando do presidente Bolsonaro. Esquece o presidente. Vai cuidar do seu estado. Que é onde proporcionalmente morrem mais pessoas na pandemia. Cuide do seu estado, João Dória, nesse restante de mandato que lhe resta, porque você será muito provavelmente expurgado da vida pública em 2022. O cenário político para você é totalmente desfavorável. Muito desfavorável. Não conseguirá lograr êxito nem para o governo de estado e muito menos para presidente. E é isso aí, pessoal. Temos que realmente defender a nossa liberdade, a nossa democracia. A esquerda fala tanto em democracia, mas nós sabemos que isso é da boca para fora. Democracia para a esquerda significa o que eu penso, o que eu defendo. Tudo que é contrário ao que eu penso e ao que eu defendo tem que ser expurgado, destruído e censurado. É esse o pensamento de esquerda, pessoal. Não é surpresa para ninguém quando nós escutamos essas questões, essas censuras, essas prisões e essa tentativa aí, como falou o presidiário, de controle social da mídia. E aí, pessoal, vamos mudar um pouco de assunto. Foi deflagrado aí, lá no Ceará, hein? Lá no estado onde o Lula estava, uma operação que investiga fraudes em hospital de campanha no Ceará. Porque enquanto o governo federal, pessoal, e nós não vamos cansar de falar isso. É cansativo, é enjoativo, mas nós não vamos parar de falar. O governo federal enviou recursos bilionários aos mais de 5.000 municípios do Brasil e aos todos os estados e ao Distrito Federal. E muito desses dinheiros, desses valores, não foram aplicados na destinação que deveria, que era equipar a saúde, deixar a saúde preparada para a pandemia. E infelizmente essa CPI do circo nunca se propôs a fazer tudo isso aí. Mas mesmo assim nós vemos os grandes guerreiros aí da Polícia Federal, realizando operações, hein, constantemente referente a esses crimes cometidos,
a esses desvios de verbas, a esse vilipêndio ao dinheiro do cidadão e ao patrimônio público. Então é isso aí. Lá no Ceará, mais uma vez, indícios de fraude, de desvio de dinheiro público em hospital de campanha. E imagine, pessoal, o quanto não aconteceu em outros estados, em outros municípios. Se realmente essa CPI da pandemia tivesse preocupada com a saúde da população e com o bem-estar, estariam investigando ou lutando para que a Polícia Federal investigasse os crimes cometidos, isso sim, por governantes. Mas ficam apenas tentando tirar proveito político, proveito econômico e eleitoral de uma situação. Mas a população não é boba e está enxergando tudo isso, e está enxergando todas essas tentativas desse pessoal. E cada dia que passa nós vamos conseguir enxergar operações e operações e vamos chegar à conclusão que realmente o presidente Bolsonaro tinha razão. Que era sim necessário investigar aonde foi parar todo esse dinheiro. Porque não é possível, pessoal, todos os municípios receberem valores financeiros vultuosos e utilizarem aí para outras finalidades, para pagar outras contas. E, infelizmente, em outros casos, até para desvio, para corrupção. E não fazerem nada. Então, parabéns à Polícia Federal. E continuem investigando. Ministério Público Federal, vocês têm um trabalho para anos para investigarem todo esse vilipêndio ao patrimônio público que infelizmente está sendo ocasionado pela pandemia, pela crise do coronavírus. Eles aproveitaram da situação. Então por isso que eles só sabem gritar atrás de recurso financeiro, não querem resolver o problema. Não querem, e nós sabemos o que está acontecendo. E falar, pessoal, em deflagrar operações em Polícia Federal, olha só, hein? Hoje, hein? Lá na cidade de São Paulo e também em Araçatuba, a Polícia Federal prendeu um grupo, hein? Que teria aí promovido ataques ao site do TSE em junho desse ano. Olha aí, de novo, hein? O Barroso falando de boca cheia que todo o sistema eleitoral é inviolável, que não existe a possibilidade, e cada dia que passa fica mais comprovado que ele cometeu inúmeras fake news e tentou enganar a população brasileira. Porque um presidente do TSE esconder da população que no ano de 2018 houve ataque ao sistema e que um hacker ficou 7 meses com acesso a informações do TSE, esconder tudo isso aí, isso sim é um ataque contra a democracia, um ataque contra a transparência e contra as instituições. Então é muito peculiar da esquerda acusar as pessoas do que elas fazem. E está muito claro a tentativa deles acusarem as outras pessoas das atitudes que eles possuem. Então por que a Polícia Federal deflagrou a prisão desses hackers na cidade de São Paulo e Araçatuba? Já que o sistema é inviolável, ninguém se deixa mais enganar pelas falácias do TSE e muito menos do Barroso. E cada dia, pessoal, eles se perdem mais. O Barroso teve a capacidade de colocar como garota propaganda nos vídeos recentes do TSE uma militante de esquerda declaradamente petista e favorável ao Lula, a Dilma e toda... Quem que vai dar credibilidade a isso, Barroso?
Se existia poucas pessoas que ainda acreditavam na lisura do TSE e da sua presidência, cada dia que passa você perde. Vocês causam mais desconfianças. Vocês deixam a população simplesmente com a pulga atrás da orelha de tudo isso. Se existe aí inviolabilidade, por que esses hackers conseguem acessar os dados do TSE? E por que eles estão sendo presos? E por que estão sendo investigados? Agora o Barroso vai falar que essa operação é mentira? Que ela não existe? Que os policiais mentiram? Que a operação é inexistente? Fale, Barroso! Fale! Eu sei que você não vai falar. Te compromete toda a narrativa. Infelizmente é isso que nós estamos vendo no Brasil, pessoal. Narrativas e narrativas. E quem fala muito em democracia, prestem atenção. Essa esquerda, essa social-democracia, que falam 24 horas em democracia, é só nós enxergarmos aí o que eles estão fazendo. Cerceando liberdades, calando vozes, prendendo opositores e querendo implementar um discurso único, onde você não pode contestar, você não pode mostrar sua opinião. Aliás, o debate não é permitido. Você tem que aceitar uma verdade inserida goela abaixo. E ai de quem simplesmente contestar. Não precisa nem falar, hein? Nem ir contra. Basta pensar, eles já querem recriminar, censurar, vilipendiar a liberdade. Então é por causa de tudo isso, pessoal, que o copo vai enchendo. É igual aquele ditado, né? Vai enchendo o copo, vai enchendo, ele vai transbordar. A panela de pressão simplesmente ela vai explodir. De tanta arbitrariedade, de tanta ilegalidade, de tentativa de censura, vai chegando o ponto que não se consegue mais defender tudo isso que esse pessoal está querendo defender. Tá bom, pessoal? Então tá aí, estamos chegando agora ao fim do nosso Tribuna Conservadora. Curta, compartilhe nossa live e nos ajude a divulgar esse projeto, tá bom, pessoal? Até mais, fiquem com Deus.